Olá, seja muito bem-vindo a mais uma dose de história. Hoje contaremos uma história que não por banal ou cotidiana, deixa de ser importante. Pois o que seria da nossa Coca-Cola ou da nossa caipirinha sem gelo? Na verdade, sempre existiu o gelo, obviamente, mas nem sempre foi algo tão difundido, apreciado e fácil de conseguir como é hoje. Os romanos buscavam gelo nas montanhas nevadas, o transportavam em grandes blocos e, para que o gelo não derretesse, o cobriam com mantas com peles de animal. Mas durava pouco, é verdade, e era necessário muita gente para trazer gelo das montanhas. O imperador Nero usava o gelo para esfriar os seus sucos de frutas e os seus vinhos. E Hélio Gábalo, um imperador mais louco ainda do que o próprio Nero, rodeava com gelo todo o seu palácio e a sua residência imperial, para que nos dias de calor, tal muro de gelo funcionasse como uma espécie de ar-condicionado. Mas era muito caro. Nas viagens de Marco Polo, este refere algumas sobremesas que se preparavam na China com gelo. O que seria a origem da sobremesa mais apreciada nos tempos de calor, e também fora dos tempos de calor, o sorvete. Mas não só para consumo em bebidas e para construir muros de gelo com fins refrescantes, a humanidade sentiu a necessidade do gelo. Desde o Renascimento, mas principalmente no século XIX, com o crescimento do comércio e da exportação de alimentos, muitos desses alimentos apodreciam, chegavam no seu destino na mesa do consumidor já cheio de vermes, em decomposição, principalmente a carne, até que apareceu um daqueles homens corajosos, típico empresário estadunidense, Frederick Tudor, um comerciante de Boston que nasceu em 1783 e primeiro ficou conhecido como o Louco do Gelo e depois como o Rei do Gelo. Frederick fundou uma companhia, a Tudor Ice Company, que revolucionaria o comércio internacional do mundo inteiro, não só de gelo, mas de alimentos também. O hábito de armazenar gelo nas famílias de Boston era muito habitual, pois nos meses de inverno, os lagos se transformavam em grandes fontes de água congelada, de gelo, um gelo limpo, feito de maneira natural e quase infinito, quando pensamos naqueles gigantescos lagos. Porém, o problema era a falta de estrutura para guardar o gelo, e também a falta de um mercado no qual vendê-lo, o que fazia do gelo um produto para uso familiar, sim, mas sem valor econômico de mercado, já que todos ali tinham acesso aos lagos, e transportar aquele gelo para lugares mais quentes era algo impossível ou não rentável, pois você saía com um pedrão de gelo de Boston para ir à Califórnia, por exemplo, vendê-lo e chegava lá com no máximo um cubinho e com a carroça encharcada. Essa era a grande empreitada, o grande sonho de Frederick. Imagine se conseguimos vender gelo aos habitantes da Havana, em Cuba, ou do Rio de Janeiro, porque os habitantes desses lugares, em pleno século XIX, nunca tinham visto gelo em suas vidas. Um dia, então, extraíam os blocos de gelo e saiu em uma embarcação com destino à Martinica. E foi nessa primeira viagem na qual ganhou o apelido amável de Louco do Gelo. Não, esse cara tá louco? Transportar gelo? É óbvio que vai derreter. Mas uma das principais características de Frederick Tudor era exatamente o desprezo total das opiniões dos outros. O plano de Tudor realmente era perigoso, porque a maioria dos navios transportavam muitos outros tipos de cargas, que poderiam se molhar com o gelo derretido e perder-se. Além do que é óbvio que os marinheiros viam com receio levar água dentro do navio, já que estavam acostumados e era mais seguro que a água estivesse fora do navio. Ninguém quis levar essa estranha carga em seu barco. Então, Tudor comprou o seu próprio barco
e zarpou para Martinica em fevereiro de 1806. Claro que uma boa parte do gelo derreteu nessa viagem de 2.400 quilômetros, que durou 3 semanas. Mas o mais impressionante é que só uma parte do gelo derreteu. Das 180 toneladas que levava, algumas toneladas se salvaram, e Frederick conseguiu vendê-las em Martinica. Lucro que não pagou os custos da viagem, mas o convenceu de 2 coisas. Primeiro, que era possível transportar gelo. E segundo, que sim, existia um mercado para comprá-lo. Com este relativo sucesso, alguns barcos que vinham do sul dos Estados Unidos carregados com algodão a Boston, mas que voltavam para lá vazios, concordaram em levar a mercadoria gelada de Tudor para o sul dos Estados Unidos. Pouco a pouco, Tudor foi melhorando os métodos de extração de gelo. Os guardava em seus armazéns com paredes de madeira oca que melhorava a conservação. Tudor então começou a fazer fortuna, principalmente com o gelo que ia ao Caribe, a Havana, onde era usado para os sorvetes ou para as bebidas geladas, para os drinks. Em 1825, o mercado de gelo já demandava uma enorme quantidade do produto, o que fez Frederick inventar novos métodos de cortar o gelo dos lagos. Inventou então uma espécie de arado puxado por cavalos que iam puxando e rasgando o gelo como se fosse a terra numa plantação. Depois vinham os trabalhadores e cortavam o gelo em blocos de 60 por 60. Com isso, conseguiu triplicar a sua produção. O corajoso e esperto Tudor decidiu então levar gelo para a Índia. Carregou o seu barco com 180 toneladas outra vez, e dessa vez eram 25.000 quilômetros, e os métodos de conservação tinham melhorado tanto que a Índia chegaram 100 toneladas. O comércio de gelo se fez então tão próspero que na década de 60 do século XIX, o produto que os barcos americanos mais transportavam, depois do algodão, era gelo. Quando as coisas não podiam ir melhor, melhorou ainda mais para Tudor, pois chegou o trem. E foi nos trens onde o gelo ganhou uma função ainda mais rentável do que ser utilizado para fazer sorvete ou para colocar na bebida. Pois com o gelo se enchia um vagão que se refrigerava e era possível transportar carne. Tanto que a primeira lagosta chegou a Chicago em 1842 e os habitantes de Chicago viam aquele crustáceo estranho como um alienígena, pois nunca tinham visto uma lagosta em sua vida. E tal mercado atraiu logo competidores que buscavam diferenciar seus produtos, dando-lhes virtudes ou características que faziam o seu gelo melhor do que o do concorrente. Por exemplo, se era o gelo do lago Welham, dava mais anos de vida. Se era o gelo do lago Ontário, prevenia várias doenças e ainda curava a calvície. E se dizia que o gelo do lago Ashmer parecia dar entusiasmo sexual, que é estranho ligado ao gelo. O comércio crescia, mas ao mesmo tempo também as cidades cresciam. E com as cidades, as indústrias, com a consequente contaminação dos lagos. Ficou cada vez mais difícil de produzir gelo de qualidade, e a vigilância sanitária estava constantemente analisando a qualidade da água do gelo. Enfim, a indústria do gelo tinha mudado os Estados Unidos, e também o mundo, tinha revolucionado a indústria dos alimentos frescos. E o fim dessa indústria tão próspera, e que valeu a Frederick Tudor a sua fortuna, terminou quando alguém criou o refrigerador, o freezer, que fazia inútil esse transporte de gelo de um lugar a outro. Frederick Tudor morreu em 6 de fevereiro de 1864. A indústria criada por ele durou ainda mais algum tempo, mas a refrigeração artificial destruiu a necessidade de cortar gelo do lago. Mas essa é uma outra história. Bom, hoje ficamos por aqui. Se você gostou dessa dose de história, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui que outros temas você gostaria que tratássemos. Até a próxima!